Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Vamos conversar com mais uma aprovada do concurso INSS. Esse grande dia de resultados, muitos aprovados são alunos do Estratégia Concursos e hoje nós vamos conhecer a Lívia Eugênia de Souza Andrade, a minha xará. Foi aprovada em primeiro lugar em São Luís, no Maranhão, nesse grande estado, capital do Maranhão, e nós vamos entender um pouquinho da sua história. Ela já está aqui fazendo a solicitação pra gente, o Rafael está falando boa noite, a Luísa, olá. Olá, pessoal, falem aqui de onde vocês são, qual a cidade, queremos saber. E também quero saber de onde... Maranhão, a Lívia vai para lá mesmo, pro Maranhão. Parabéns, Lívia, o pessoal já está parabenizando. Oi, tudo Olá, bom, Lívia, tudo Lívia? bem? Pois é. Minha xará, né? De Lívia para Lívia. Tudo bem, Lívia? Imagino que você esteja muito feliz. Seja bem-vinda. Eu que Muito agradeço. obrigada, Eu tô viu? ainda anestesiada, nervosa, sem entender ainda tudo que tá acontecendo. Não tá acreditando, né, nesse Que presente de Natal aí que presentão, você hein? recebeu. E presentão, mas igual eu falei na live passada, esse Foi. presentão aí você foi na Sim, luta, né? primeiro Você correu concurso que eu atrás. fiz, mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo. Lívia, de onde você é? Quantos anos você tem? Tá. Qual a sua formação? Conta Eu pra sou de gente. Aldeias Altas, do Maranhão. Eu tenho 20 anos e eu sou acadêmica de engenharia elétrica. Muito bom. Então você vai continuar no seu estado, Sim, mas sim, eu agora vou você vai fazer o para a curso de formação em capital. Fortaleza, né? Que vai ser lá, e depois eles vão decidir qual a cidade que eu vou trabalhar. Mas pra onde eu for, eu tô indo, não tem nenhum problema. Imagino que você está muito feliz. Lívia, tem um É, pessoal eu aqui te dando os pedi pros meus amigos. parabéns. Estão aqui em peso mesmo. Que bacana. Então, Lívia, vamos entender um pouquinho da sua trajetória. Eu queria entender como foi o início dos seus estudos para concursos públicos, né? Em que momento da sua vida você estava que você falou, agora eu quero seguir esse Eu caminho acho que eu aqui? sempre quis minha independência financeira, né? Desde bem nova, eu queria muito sentir que eu já podia voar alto, né? Poder conseguir as minhas coisas, o meu dinheiro. E eu vi que o concurso público, ele abre portas para isso, na verdade. Eu acho que o concurso público surgiu na minha vida de uma forma diferente, né? Eu tava me sentindo perdida, eu tava querendo encontrar novas saídas da minha vida e foi aí que eu vi que eu conseguiria através de um concurso. O primeiro que eu estudei não foi o INSS, foi a Polícia Militar do Piauí. Só que eu não continuei a caminhada, meio que eu dei aquela desanimada, como todo concurseiro tem, né? Aquela parte de desacreditar. E aí acabei que eu desisti da PM do Piauí. Aí depois surgiu o INSS. Foi, aí Aí reanimou, reanimou. eu comecei com uma apostila, né? Uma apostila que eu comprei em banca para entender um pouco o que era o concurso. Foi 5 meses antes, eu estudei um total de 5 meses. E depois uma amiga, a Alessandra, inclusive, ela tá aqui, quero dar um beijo para ela, que ela me apresentou o estratégia, né? O estratégia, ele me deu consegui entender um pouco mais como estudar certo para o concurso, né? Que o concurso não é só estudar, você precisa também estudar certo, né? Ter estratégia. Como... Exatamente. Então, da apostila da banca para o estratégia Sim, tem uma sim. grande diferença aí, né? O que você notou nos nossos materiais? Quais as ferramentas que você mais utilizava em livro? Eram os Os PDFs, PDFs, videoaulas, os trilha, o que PDFs que eram era? que eu mais, principalmente na reta final, que a gente não tinha tanto tempo, né, para ficar assistindo muitas horas de aula. Então, o PDF do estratégia é aquele enxuto, é aquele direto. E também dar um adendo aqui para agradecer a dois professores do Estratégia, que é a professora Adriana de Português e o Thales de Administrativo, que, meu Deus, eu não sei nem explicar o que esses professores fizeram na minha vida do concurso do INSS. A reta final, as lives que fizeram Olha também, só. né? Aquelas do YouTube que era para todo mundo, mas os alunos também aproveitaram, né? Porque eram lives muito diretas. O professor Thales acertou toda a prova de administrativo na revisão dele. Toda a prova ele acertou. Isso é um marco para mim. A professora Adriana de português. E foi isso. A gente brinca que eles
em bola de Verdade. cristal. Lívia, e como que era a sua rotina de estudos? Você já falou dos materiais, mas como que você separava isso no seu dia a dia? Você estudava, trabalhava, horas líquidas, como que funcionava isso? Muita gente tem Em dúvida dessa relação à organização. organização aos horários, eu sempre coloquei uma meta de, no mínimo, 3 horas, né? Nem todos os dias eu conseguia estudar 3 horas, mas às vezes que eu conseguia, eu ficava às 3 horas. Na reta final é que eu parti para, né, as 6 horas todos os dias, 120 questões todos os dias. Eu acho que o método que mais me ajudou foi fazer questões. Eu batia muito na tecla que eu tinha que fazer uma prova por dia, um simulado por dia, e era muito puxado, né? Não foi fácil. Foi muito difícil ficar 6 horas todo dia sentada, coluna doendo. Isso que todo concurseiro passa, né? Mas eu tive que passar por esse processo. E foi o diferencial. As questões, eu ficava ali, um momento ali no ônibus, estava fazendo questão, no hospital esperando uma consulta, estava ali fazendo questão, enfim, tudo eu acho que as questões me fizeram dançar na hora da prova, como diz, né? Que é o que a gente se sente leve. Olha só. Lívia, como que foi a sua reta final, hein? Cada um tem uma estratégia, né? De pisar no acelerador, no freio, fazer só questões e Na revisões. reta Como foi para final eu você? pisei no freio, sabe? Nas 2 últimas semanas eu senti que eu precisava descansar a minha mente, preparar a minha mente para a prova e chegar lá descansada, não tá ansiosa, porque a ansiedade na hora da prova ela prejudica, né? E aí eu senti que eu tinha que dar uma freada e ir como eu falo, Deus me mandou, né? E eu sinto que o apoio dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, do meu namorado, dos meus amigos, tudo isso me ajudou a ter mais tranquilidade, né? Conseguir controlar e com calma, porque não adiantava nos últimos dias eu ficar 8 horas sentadas, 10 horas sentadas, porque ali eu já estava no meu máximo. O que eu tinha que aprender, eu ia aprender nas lives de estratégia, naqueles conteúdos mais enxutos. Olha só, Lívia, você tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade, algo mais específico, e que os materiais de estratégia te ajudaram a vencer Português, essa meu Deus do dificuldade? céu. Você nem explicar. Português, se não fosse a professora Adriana com as lives, ela explicando aquelas estratégias de ler o texto, de interpretação, porque a CESP, ela brinca muito com isso, né? Querendo ou não, a CESP, ela é muito diferente das outras bancas. Fora o certo ou errado, né? Mas português, para mim, era a matéria que eu mais me prejudicava. E o E é porque é para ser bicho-papão a ali, a matéria que Adriana a gente tem conseguiu que ter quebrar isso. mais afinidade, né? A gente pensa que por sair do ensino médio a gente consegue se destacar, mas não. A verdade é que o concurso é totalmente diferente. A gente precisa de um bom preparatório. E você, com certeza, e você imaginava o primeiro Nunca, lugar? Eu tô vendo o pessoal aqui no chat falando. nunca, Primeiro lugar. nunca, 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 nunca. Que legal. Lívia, como que foi o dia da prova para você, né? Você teve alguma estratégia que você queira compartilhar? Você iniciou pelas questões mais difíceis, mais fáceis, ou você teve, sei lá, alguma meditação, qualquer coisa que te ajudou no dia da Assim, como prova? eu fiz muitos simulados, muitas questões, na hora da prova eu tinha uma estratégia que era começar por onde eu tinha mais afinidade, que era raciocínio lógico. Raciocínio lógico eu tinha, pelo meu curso, por já ter pago matérias de raciocínio lógico, eu tinha mais facilidade. Depois eu fui para administrativo, que quando eu li as questões eu lembrei do professor Thales, parece que ele estava do meu lado, falando as Falando, respostas. né? E depois eu parti para o mais difícil, né, que era português. E eu tive uma estratégia com o caderno de erros, que me ajudou muito. Eu acho que 70% da prova eu li 3 dias antes do meu caderno de erros. E tinha muita coisa ali que eu li na hora da prova e pensei, meu Deus, aquela página do meu caderno tem aquilo. Eu lembro, né? E aí isso me fez, assim, dar um gatilho na minha mente para conseguir responder as questões. Olha só. Lívia, e a parte emocional de todo esse processo? Que a gente sabe que é muito importante, né? A estudar a técnica, mas também tem um outro acompanhamento que é o lado sentimental do concurso público. Aí Como que foi eu para você? ficava o tempo todo ansiosa. Eu acho que se eu não tivesse a base familiar que eu tenho, né? Porque é muito importante você ter um pai, uma mãe que te apoia, né? Eles sempre foram meu alicerce.
O meu companheiro, meu namorado também o tempo todo com palavras de afirmação. Os meus amigos, as pessoas que me acompanharam também me ajudavam muito, né? Tanto que tem gente aí falando, você falando que tinha muita gente, mas todos que estão aí, a maioria me acompanharam essa trajetória, né? E eu sinto que o meu emocional foi um pouco tempo, né? Fui muito rude comigo mesma. Tinha tempo que eu ficava, eu não vou passar, eu não consigo. Aquela sensação, né? Que você sempre vai ser insuficiente, mas uma hora a gente começa a acreditar, entender todo o meu esforço vai valer a pena. Eu não tô sentada todos os dias para nada, eu tô para conseguir minha aprovação. E aí a gente vai aprendendo, vai assimilando tudo, né? Não é fácil, não é fácil. Uma grande lição. Lívia, agora a gente tem algumas perguntinhas aqui do nosso chat. A Márcia está perguntando como que é esse caderno Tá, de vou tentar erros. resumir um pouco, porque já são outras técnicas parecidas, mas o meu caderno de erros que eu usava era o seguinte: o tanto de questões que eu fazia por dia, algumas eu errava, né? E as que eu errava, eu pensava, meu Deus, se essa questão cair na prova, eu não posso errar. É esse tipo aqui que vai me fazer perder a minha vaga. O que eu fazia? Eu fazia o entendimento daquela questão e eu escrevia no meu caderno, ó, uma questão de administrativo, por exemplo. Eu escrevia sobre os serviços públicos. Eu lá anotava serviço público, tal, tal, tal. Só isso. Não reescrevia a questão, porque eu acho que reescrever a questão não te faz aprender. Você precisa anotar o seu conhecimento daquela questão. E aí, quando eu fui ler, parecia que eu estava falando comigo mesma, né? Eram as minhas palavras, era o que eu tinha entendido. Então, foi muito mais fácil, né, para mim, dessa forma. Não reescrever a questão. Você coloca o entendimento, você coloca todo o seu olhar sobre aquele determinado assunto que você errou, porque são os erros que te fazem ser aprovado, né? O que você acerta, você vai acertar lá na prova. Mas o que você erra aqui, você não pode errar lá. Tá aí. Então, dica revelada, temos mais uma pergunta da jornalista Lina Alves. Acho que é isso. Quanto tempo de estudo? Sim. Você falou lá no início, mas repetindo Eu tinha uma então? planilha no Excel que eu anotava e ao todo deram 153 dias, né? 5 meses de estudo. Olha, olha só, mas E, vamos deixar claro que você já tinha sim, uma já tinha uma base, né, base Lívia? por ter estudado para Polícia Militar, Que é tanto importante. constitucional como administrativo, que foram matérias iguais, né? Raciocínio lógico e português. Já tinha uma base. Mas para o INSS foram 5 meses. Isso, a preparação, né? Quando sai o E edital, você consegue ver ali as matérias, aí você direciona certinho para esse concurso. Lívia, mais uma perguntinha aqui do nosso chat. Perguntaram se você trabalhava. Você trabalhava aqui, não, eu Lima? só fazia faculdade à noite e organizava o meu horário de estudo de 1 da tarde às 5 da tarde. Era esse o horário. E mais uma perguntinha do Dylan Tyler. Ela já respondeu, mas vamos refazer aqui. Os Preferiu as videoaulas, PDFs, os PDF ou PDFs. Moodle? Sim. É porque Ela é do time né, eram PDF. muito diretos, eram ilustrados, tinham entendimentos fáceis para quem está começando, principalmente concurseiro iniciante, que é aquele que se assusta quando vai ver aquele monte de conteúdo. Meu Deus, eu nunca vi isso, eu não sei para onde eu vou. E aí o PDF ele te direcionava, né? As videoaulas que eu assisti foram as da reta final, as das revisões. Assisti também do curso, mas a maioria foi da reta final, que eram videoaulas sensacionais, né? Eu não tenho o que dizer. A estratégia para o INSS está de parabéns. Tá aí. Olha só, mais uma perguntinha. Eu, Sherad, pergunta para a Lívia qual o tempo de descanso que Durante ela costumava os tirar. estudos, eu não tirava descanso, né? Acho Assim, que eu é. parava um pouquinho, bebia uma água, mas é porque eu tenho um pouco, assim, de déficit de atenção, né? Se eu parar muito, eu já não queria voltar, já batia a preguiça. Aí, assim, eu parava um pouquinho, 10 minutinhos, às vezes meia hora, às vezes para lanchar, mas eu ficava muito focada. Acho que eu queria tanto essa aprovação que eu nem sentia o cansaço, não o cansaço veio bater já na reta final. Tá aí. Lívia, mais uma perguntinha. É uma dica de ouro. A gente sempre faz essa pergunta. Aquela dica que você acha que é essencial para sua aprovação, que foi Praticar as essencial. questões. As questões são essenciais, Praticar as você precisa questões. treinar. E os simulados do Estratégia tinha aquele lema, né? Treino difícil, jogo fácil, né? E os simulados ajudavam muito, porque você
Na hora da prova, você vai pensar, é só mais um simulado. Mas eu preciso dar o meu melhor nesse daqui, porque é o último simulado, né? E as questões, você precisa treinar questões dos conteúdos que você está estudando ali no dia, do geral, da matéria. É muito importante. A dica de ouro é a dica que eu sei que você consegue a sua aprovação é com questões. Tá aí. E o que estratégia significa na sua trajetória? Como você Que considera? foi o que abriu a maior porta, né? Que me ajudou a abrir a maior porta. Assim, aos 20 anos, um dos meus primeiros concursos. É muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a minha amiga que apresentou o estratégia, porque até então eu conhecia, mas eu não entendia, né? A Alessandra foi uma amiga que colocou uma luz na minha cabeça. Vai pro estratégia, o estratégia tem os melhores professores, o estratégia tem os melhores PDFs, tem, né? E também eu tinha entendendo que eu precisava de professores que não só iam me ensinar o conteúdo, mas que iam me ensinar a estudar certo, né? E era isso que o estratégia fazia. Olha só que lindo. Lívia, você é uma simpatia, viu? Sorriso largo, tem astral. Última perguntinha, o pessoal tá aqui participando bastante. O Wellington, qual foi a sua pontuação? Foi São alta, já falou que foi 107 alta. pontos. Sim, De 120. 120, né? Olha só. E sobre as trilhas estratégicas, você usou a Assim, Bruna Lilide? quando eu fui para a trilha de estratégia, eu cheguei um pouco atrasada, né? Já tinha saído pós-edital, né? Já era pós-edital. E eu acabei não acompanhando tudo. Eu vi um conteúdo outro que era aqueles que eu tinha mais dificuldade. Por exemplo, português, outra matéria que eu tinha informática, né? E aí eu fui, mas eu não fui em todos. Mas com certeza, se eu tivesse acompanhado, acho que eu teria conseguido até mais, né? Exatamente. Bom, Lívia, foi excelente de todo modo, né? Você é o primeiro lugar da capital do Maranhão, então Nordeste, tem nem o que dizer. Você fez sua parte, né? Muito bem feito. Bom, pessoal, a live vai ficar salva aqui no nosso Instagram. O pessoal tá entrando aqui, tá fazendo as perguntas, várias delas a Lívia já respondeu. Então, só vocês entrarem aqui, assistirem novamente, vai ficar salva no nosso perfil. Lívia, eu quero te agradecer mais uma vez, a primeira colocada aí da gerência Obrigada, de São Luís, no Lívia. Maranhão. Parabéns. Obrigada, pessoal que está aqui também na live. Obrigada pela companhia, pela audiência, participação. Tchau. E até mais. Continue no nosso perfil, que ó, tem muita entrevista ainda. Tchau, tchau.